Fala aí pessoal, tranquilidade? Então, nessa aula agora a gente vai resolver o primeiro exercício da aula 17 de Física 2, tá? Se você está com a apostila, abre lá na página 51 para você poder acompanhar a leitura do problema. Então, o primeiro exercício diz o seguinte, ó, na temperatura de 300 Kelvin e sob pressão de 1 atm, uma massa de gás perfeito ocupa o volume de 10 litros. Calcule a temperatura do gás quando, sob pressão de 2 atm, ocupa o volume de 20 litros, beleza? Então, o que a gente vai utilizar, ó, a primeira coisa que a gente faz é separar os dados do problema, né? Então, a primeira coisa que ele te dá aí, ó, temperatura de 300 Kelvin. Então, vou botar aí, ó, θ1, né? 300 Kelvin, beleza? Depois, ele te dá a pressão, ó, a pressão de 1 atm. Então, a primeira pressão, pressão 1, é igual a 1 atm, beleza? Depois, ele te dá o volume, certo? Uma massa de gás, o volume de 10 litros, ó. Volume 1, 10 litros, certo? Calcule a temperatura do gás, aí ele vai te dar agora as situações, as condições 2, né? A segunda condição. Essas são as condições iniciais. Ele vai te dar agora as condições finais. Calcule a temperatura do gás quando sob a pressão de 2 atm. Então ele quer, ó, uma pressão de 2 atm, certo? Calcule a temperatura. Oba, ele quer a temperatura. Então, ó, θ2 é o que ele quer descobrir, certo? Ocupa o volume de 20 litros. Isso para um volume de 20 litros. Então, ó, o volume 2 é igual a 20 litros. Tá certo? Qual é a equação que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar essa equação aqui, ó. Vem com o tio. Se liga só. Deixa eu fazer de lilás, ó. A equação... Vamos fazer tudo coloridinho que é melhor. A equação vai ser a seguinte, ó. Pressão inicial, certo? Vezes o volume inicial, tá? Dividido pela temperatura inicial, tá certo? Isso vai ser igual a pressão final vezes o volume final, certo? Dividido pela temperatura final, tá? Então ele te deu os dados dessa primeira parte aqui, certo? E o que ele quer descobrir é esse garotão aqui, tá? Ele te deu esses dados aqui em cima também, te deu esse cara aqui também, né? O que ele quer descobrir é a temperatura 2, beleza? Então basta você substituir os valores e fazer a conta, certo? Então como é que vai ficar isso, ó? A primeira pressão, a pressão aqui, ó, é 1 atm, certo? O volume inicial é de 10 litros, certo? Dividido pela temperatura inicial, que é 300 Kelvin. Beleza? Isso vai ser igual a, beleza, a segunda situação. Então a pressão é 2 atm, certo? O volume é de 20 litros e a temperatura é o que ele quer descobrir. Então a gente deixa aqui como incógnita ainda, tá certo? Então basicamente o que a gente vai fazer, ó, se liga só, como isso aqui é uma igualdade de frações, a gente multiplica cruzado, né? Então esse vai multiplicar aqui, esse vai multiplicar aqui, certo? Então como é que isso vai ficar? Isso vai ficar da seguinte forma, ó. O 10 litros, vamos fazer tudo de azul. O 10 litros vai multiplicar o θ, então 10 vezes 1 dá 10, né? Então, ó, 10 litros, vamos botar aqui 10 vezes θ2, certo? Isso vai ser igual a 300 que multiplica 2, que multiplica o 20. 2 vezes 20 dá 40, né? Então é 300 vezes 40. Então é 40 vezes 300. Tá certo? Quanto é que isso vai dar? Então, ó, 10 vezes θ2, isso vai ser igual 3 vezes 4, 12. Repito os zeros, então tem 3 zeros, então vai dar 1.200, tá certo? E aí, ó, a temperatura 2, ela vai ser igual a 1.200 dividido por 10, certo? O 10 que estava multiplicando aqui passa para o lado de cá dividindo. Então, ó, é só eu eliminar aqui um zero, ó, beleza? Isso vai dar a temperatura final. Então, ó, a temperatura vai ser igual a 1.200 Kelvin, tá certo? Essa é a resposta aí da questão número 1. Beleza, pessoal? Tranquilo?
perguntas, dúvidas, curiosidades, horóscopo, deixa aí nos seus comentários, tá? Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção, obrigado pela paciência e tchau!